Boa tarde a todos. A todos, presentes os vereadores Cláudio Fonseca na presidência, Eliseu Gabriel do PSB, Toninho Vespro do PSOL, vereador Celso Jatene do PR, a número legal, na qualidade de presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, declara abertos os trabalhos da 20ª reunião ordinária do ano de 2017, convocada para hoje, 4 de outubro de 2017. Informo que esta reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo no endereço www.câmara.sp.gov.br, link auditórios online. Comunico que, atendendo o requerimento 050 de 2017, de autoria do vereador Cláudio Fonseca, assinado também pelos demais membros da Comissão de Educação, foi convidado o secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider, para prestar esclarecimento sobre as motivações para a mudança do módulo de professores nas unidades educacionais, conforme portarias publicadas no dia 22/9/2017 e retificação publicada no dia 28/9/2017, me refiro à portaria 7779 de 2017. São portarias que dispõem sobre a fixação do módulo docente das unidades escolares, portanto, os professores em regência e também os professores em atividade de complementação de jornada, módulo fixado em 2008, após a aprovação da Lei 14.660, que integrou na carreira do magistério, na classe 1 dos docentes, o antigo cargo de professor adjunto, passando a ter a lotação que antes era fixada nas diretorias regionais de ensino, nas unidades escolares. Nós vamos organizar o trabalho, destinando para tempo inicial de 30 minutos para o secretário fazer a apresentação, depois abriremos a palavra aos vereadores da comissão, posteriormente, havendo tempo para as pessoas presentes no auditório. Com a palavra, dizendo uma boa tarde a todos, agradecendo o secretário pelo comparecimento, diga-se de passagem, foi um convite, não uma convocação, mas como tem sido, nas últimas reuniões que nós realizamos com a presença do secretário, sempre foi atendendo o convite, sem nenhum tipo de objeção. Agradecendo a presença, tem a palavra o secretário. Bom dia a todos, senhores vereadores aqui presentes. Agradecer a oportunidade de estar aqui para fazer essa explanação, essa explicação. Eu trouxe só uma apresentação, vereador, se a gente pudesse colocar lá, que acho que vai ser mais fácil para a gente organizar aqui a conversa. Vou precisar colocar aqui no modo apresentação, mas acho que não... Ah, já está ali, né? Depois tem como se inscrever para falar? Se inscrever? Eu acabei de comunicar isso. Tá suave. É só uma curiosidade minha que eu perguntei. Não, ninguém mas falou. eu matei sua curiosidade antecipadamente. Isso, cara, é o dom da... Não é o dom, é o rito da comissão. Eu sou grato, obrigado. Não precisa agradecer, é dever nosso. De polêmica. Não precisa agradecer. Bom, então, vim aqui, agradeço mais uma vez a possibilidade de prestar os esclarecimentos a essa casa. E eu vou fazer aqui uma apresentação, que é uma apresentação que eu tive a oportunidade de fazer aos 5 sindicatos da categoria, há mais ou menos uma semana atrás, mostrando um pouco quais as motivações que nós tivemos para fazer esse processo de reorganização e adequação dos módulos na rede, né? Ela está intimamente ligada à própria organização da rede para 2018 e à situação atual da rede municipal. Então, ela está dividida em 3 pedaços. Nós vamos mostrar um pouco a organização da rede, as chamadas de professores feitas nos últimos 5 anos e as regras e impactos nos módulos atuais e o proposto. Então, do ponto de vista da organização da rede, a gente queria mostrar um pouco um movimento que aconteceu na rede nos últimos anos, que é o seguinte: a rede municipal ela absorveu, a uma média de 1% ao ano, mais alunos do que a proporção original. Isso se deu porque a rede estadual ela passou o ensino médio noturno para o período diurno, né?
Com isso, se fecharam vagas no Fundamental 2, e essas vagas fechadas acabaram sendo absorvidas pela Prefeitura de São Paulo. Então, com esse movimento, a rede municipal ela passou, houve um desequilíbrio entre a proporção histórica de alunos absorvidos pela rede municipal e pela rede estadual. Ou seja, a nossa rede está mais cheia. Basicamente é isso, esses são os números gerais, 1% ao ano. Né? Aqui, nos primeiros anos, a gente vê, em 2010, quando foi implementado o ensino de 9 anos no Estado, a Prefeitura ela apoiou, de alguma forma, a implantação no Estado. Você vê que é o único ano em que houve um desequilíbrio, mas aquele ano a Prefeitura não tinha o segundo ano, ou, na verdade, tinha um número muito pequeno de turmas no então segundo ano. Só abriu turmas naquelas localidades onde o Estado não tinha escolas para absorver o segundo ano. Ao contrário, o Estado, naquela época, entendeu que a criança que tinha pré-escola poderia pular o primeiro ano do ensino fundamental de 9 anos. Já o município mudou o seu currículo e entendeu que ensino de 9 anos eram 9 anos inteiros. Portanto, teria que começar desde o primeiro ano. Depois a gente vê que a proporção volta ao normal e aí a gente tem uma ampliação também ali nos primeiros anos do ensino fundamental 1. Né? Quer dizer, a gente chega a 44% em 16, 43% em 17. É importante lembrar que a organização de 17 foi feita pela gestão que nos antecedeu. E isso, na verdade, provocou, quer dizer, esse movimento do Estado provocou na Prefeitura a absorção de alunos que antes não estariam, e, portanto, a gente tem um número maior de alunos do que a gente deveria ter na nossa rede, graças a essa movimentação ocorrida no Estado. Então, hoje, qual é a situação? Para esclarecer, um esclarecimento que também foi feito aos sindicatos. A minha primeira medida foi ir até o secretário estadual de Educação e dizer, nós vamos abrir menos turmas no ano que vem. Lá atrás, em 2010, nós ajudamos o Estado na implantação de 9 anos, agora é a vez do Estado ajudar a Prefeitura, porque não é justo que a Prefeitura acabe com um número maior de alunos que ela pode suportar, fazendo com que a gente tenha mais alunos por sala do que o adequado e fazendo com que nossas escolas estejam cheias. Isso é agravado, além disso, por conta dos interesses de transferências. A gente vê que o saldo entre quem quer vir para o município e quem quer ir para o Estado é de 2 mil para o Estado, ou seja, os pais e mães querem seus filhos aqui nas escolas municipais, e também pela questão da própria mudança na implantação do ensino de 9 anos. Aquela pequena turma daquele segundo ano, de 2010, ela hoje chegou ao 9º ano. Então, nós temos 13 mil alunos no 9º ano do ensino fundamental no município, e prevemos a entrada de quase 50 mil no ensino fundamental no município. Então, a gente tem duas questões com as quais a gente tem que lidar, que impactam na organização das escolas. Primeiro, esta modificação, essa ampliação do número de alunos no município decorrente do fechamento de vagas do ensino fundamental nos últimos 4 anos nas escolas estaduais, que decorreu da passagem, sem abrir novas unidades, de alunos de turmas de ensino médio noturno para turmas do ensino médio diurno, já pressiona a rede. Além disso, o saldo entre as saídas e as entradas é de mais 30 mil alunos. Portanto, o que a gente está fazendo pressionando ou negociando com o Estado e dizendo, olha, vamos abrir menos turmas de primeiro ano no ano que vem, porque senão nossas escolas vão ficar superlotadas, e num momento que isso seria péssimo para nós, porque a chance da gente ter um volume de construções grande na Prefeitura de escolas de ensino fundamental, ela não é grande, em 4 anos isso vai ser muito difícil, e a gente precisa dar fôlego para as nossas escolas se organizarem. Então, esse movimento, ele impacta diretamente na atribuição de aulas dos professores de Fundamental 1, porque à medida que você tem menos salas de aula abertas no Fundamental 1, você acaba tendo menos vagas no Fundamental 1 para professores. A alternativa
que a gente tem é essa, porque ninguém vai desenturmar um aluno que está no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto ano e vai levar esse aluno para o Estado. Isso aí é uma coisa que seria desumano, inclusive, a gente fazer um movimento dessa natureza. Por isso a gente escolheu, na negociação com o Estado, dizer, olha, agora é a nossa vez de ter um processo mais adequado nessa divisão que ocorre anualmente. Então, só para deixar claro, o primeiro movimento que impacta depois na questão dos módulos é o de a gente acomodar duas pressões, né? A pressão decorrente da ampliação nos últimos anos do número de alunos nas nossas escolas e a pressão decorrente de uma saída de alunos menor do que a entrada prevista. E nós não vamos lotar as nossas escolas. Isso na verdade, o nosso movimento é o oposto. É de garantir com que a gente tenha uma melhor distribuição de alunos por sala. E aqui a gente tem o dado por diretoria de ensino, a gente vê que em alguns casos é algo gravíssimo, né? Se pegar, por exemplo, São Mateus, que é a última linha ali, em média o primeiro ano tem 4.700 alunos e estão saindo 639. Então, esse é o nosso desafio para o ano que vem, sem ter escola nova. E acho que a gente vai ter sucesso nessa negociação. No caso da educação infantil, tem algumas questões que estão ali colocadas. A primeira delas é que a gente tem alunos em idade de pré-escola em creches conveniadas da prefeitura. Isso já na transição, ano passado, a secretária Nádia me passou. Aquela época, o receio era de uma situação ainda mais grave, porque havia uma lei que proibia a recepção do Fundeb, do fundo, do recurso que vem do governo federal, para crianças que estavam, de 4 a 5 anos, que estavam em creches conveniadas. Essa lei foi modificada, e aí a própria gestão nos avisou, mas também nos colocou o seguinte: à medida que for universalizado, a nova lei diz que as crianças têm que sair das unidades conveniadas e ir para unidades diretas. Essa é uma lei federal. E o movimento que a gente começou a fazer, a gente não vai fazer isso de uma hora para outra, porque também não adianta a gente lotar as unidades nossas, mas a gente já começou a fazer, a preparar a cidade para isso. Quer dizer, a gente já tem hoje... A gente não tem mais fila de pré-escola, mas a gente ainda tem crianças em idade de pré-escola que estão em unidades conveniadas. A gente começou a fazer esse movimento. Aquela unidade, inclusive, da Luz, que apareceu no jornal e que aqui na Câmara e mesmo lá na Assembleia Legislativa, o deputado Gianazzi defendeu que as crianças ficassem lá. Talvez ele não tivesse conhecimento, Gianazzi, de que era uma unidade conveniada e não uma unidade direta, né? E que a gente tem a obrigação legal de fazer esse movimento. E a diretoria do Ipiranga fez esse movimento porque isso vai ser obrigatório. Uma hora pode vir o Ministério Público e dizer o seguinte: tira todo mundo. E quando vem o Ministério Público e diz tira todo mundo, a administração geralmente toma a pior decisão. Né, porque é em cima da hora, a gente tem que sair correndo. As escolas de lata, por exemplo, foram um produto disso. Não foi pela maldade do secretário da época, mas tanto o Estado quanto o município acabaram adotando uma solução provisória por conta de uma decisão da Justiça naquela época. Eu não tenho um número percentual, Celso, mas eu posso te passar depois. Mas hoje a gente deve ter mais ou menos uns 5, 6 mil alunos ainda, de um universo de 200 mil. Então, assim, a gente precisa só tomar cuidado de ir tirando, porque também eu não posso tirar uma turma muito grande de uma unidade conveniada e colocar numa EMEI e lotar a EMEI também, né? Porque aí a gente vai... Então, a gente está tentando fazer a adequação inicial, gradativa, para mostrar também para a Justiça que esse movimento já começou, mas que ele está sendo feito com cuidado, né? Então, um percentual pequeno, mas quando a gente olha para uma região específica, né, ele acaba sendo bastante relevante, né? Tanto que, naturalmente, eu entendo os pais daquela entidade conveniada não gostaram da decisão, porque eles estavam em 10 horas por dia, né? E a própria entidade conveniada também não gostou da decisão, mas a gente precisa ir adequando a lei para não fazer isso de uma hora para outra.
A universalização da pré-escola, então ela faz com que a gente tenha que equilibrar a distribuição nas unidades, nas EMEIs da cidade. A gente tem algumas EMEIs que vieram da gestão anterior para a nossa, que devem ser inauguradas em breve, mas o número é pequeno, EMEIs e CMEIs, e a gente tem que organizar essa universalização indo para o terceiro item, a redução do número de alunos por sala. Então, a organização da rede para o ano que vem vai ter um maior número de salas com até 29 alunos do que teve esse ano. Então, a gente tem... Todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. A retirada gradativa dos alunos de 4 a 5 anos das creches conveniadas por conta da lei federal, a garantia da universalização da pré-escola, sem fila na pré-escola, a redução do número de alunos por sala. O ano que vem começa melhor do que começou esse, e a gente quer que os próximos começam. A gente tem uma boa notícia: as últimas unidades que estavam em 3 turnos diurnos na cidade, na região da Capela do Socorro, vão deixar de estar em 3 turnos diurnos para o ano que vem. Então, todos os alunos da rede municipal que estão em EMEIs vão ter no mínimo 6 horas de aula, e isso é uma demanda histórica. Eram 4 unidades na Capela do Socorro que estavam organizadas dessa forma, e vão deixar de estar organizadas desta forma, e, sempre que possível, a manutenção das EMEIs em tempo integral. O que é sempre que possível? É a regra que sempre existiu. Aonde não há problema de demanda, aonde a gente já universalizou, e mais do que isso, não adianta a gente ter uma EMEI em tempo integral com 40, 37, 38, 39 alunos por sala, porque, no fundo, a gente está, de alguma forma, descumprindo uma regra para cumprir outra. Então, sempre que a gente tiver demanda atendida, tiver um número de alunos por sala adequado, a gente vai pular para o tempo integral. Então, a gente teve, não é novidade para ninguém, algumas unidades que vão deixar de 8 horas para 6, mas a gente já tem 4 e teremos talvez 6 novas unidades que vão deixar de ser 6 horas para 8 na organização do ano que vem. Então, essa organização ainda está em andamento. A gente já tem a garantia de 4, e 2 há uma decisão que depende ainda de um estudo mais aprofundado e de uma reunião da própria escola com o conselho de escola para conversar com os pais para ver se eles topam pular de 6 horas para 8. Mas sempre, no caso das EMEIs, nós vamos trabalhar para que ela tenha tempo integral, desde que estejam garantidas a universalização, a demanda e o número adequado de alunos por sala. Bom, aqui falar um pouco das chamadas de professores, né, que aconteceram nos últimos anos. Então, aqui é um quadro das chamadas de professores de educação infantil. São os professores que estão nas unidades, no Centro de Educação Infantil, diretos da Prefeitura. Concursados. Concursados, todos aqui concursados. Aliás, eu queria fazer um parênteses em relação à questão dos professores contratados, né? Nós temos 2 questões em relação aos contratados. A primeira, quando a gente está chamando os concursos, o concursado muitas vezes derruba o contratado. Essa é a regra da Prefeitura. Mas nós temos uma questão adicional. O Tribunal de Justiça decidiu recentemente que o artigo da lei que permite a contratação temporária de professores no município é inconstitucional. Então, essa é uma medida que foi movida pelo Ministério Público. O tribunal já decidiu. Eu estive com o procurador-geral da Prefeitura na semana passada no Tribunal de Justiça para tentar um efeito suspensivo. A gente está recorrendo, porque, embora a Prefeitura sempre tenha priorizado concursados, os contratados são importantes em muitos momentos no dia a dia da escola. E a gente está impedido de renovar contratos por conta dessa decisão legal. Eu não sei se a assessoria já passou para o vereador essa decisão, porque houve um requerimento. Eu obtive cópia do acordo do Tribunal de Justiça. E hoje, saindo daqui, eu vou no Ministério Público, me reunir com o Procurador-Geral de Justiça para tentar fazer um TAC, para que a gente consiga ter um prazo para a implementação desta medida,
E, eventualmente, aí eu gostaria de propor aqui à Comissão de Educação a gente fazer uma nova lei que esteja de acordo com aquilo que o Ministério Público questionou, porque isso pode ser muito ruim para a Prefeitura de São Paulo. A política da Prefeitura de São Paulo nunca foi, ao contrário de outros municípios e estados, a de não priorizar o concurso. Todas as gestões priorizaram o concurso. A própria lei, ela é uma lei que já autorregula o uso dos professores contratados, mas eles são importantes. Então, acho que seria interessante que a gente propusesse uma nova lei que nos garantisse ter esse instrumento. Então, saindo daqui, a minha audiência é pouco depois das 3 horas, com o Procurador-Geral de Justiça, o secretário da Justiça do município e o Procurador-Geral do município. Então, esse é o volume de chamadas que foi feito nos últimos anos de professores de SEI. Esse ano foram 1.803 professores de SEI do concurso que foi feito ainda na gestão anterior. Aliás, todos os professores que nós chamamos, nós herdamos de concursos feitos na gestão anterior. No caso dos PEIFs, que são os professores de ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental 1, que atuam nas EMEIs e nos primeiros anos do ensino fundamental, nós chamamos 2.863 professores esse ano. E aqui é o volume de chamadas ao longo dos últimos anos. A gente vê que talvez o componente que teve mais chamadas nos últimos 5 anos é o de professores de ensino fundamental 1 e educação infantil. Aqui no caso do Fundamental 2, a gente tem uma chamada esse ano de 3.754 professores concursados. A última chamada foi publicada no Diário Oficial de ontem. Hoje já deve ter professor ali no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Educação. E esse é o único componente que, neste ano, a gente chamou mais do que nos últimos 4 anos anteriores. Quer dizer, a soma dos últimos 4 anos, a gente chamou mais esse ano, mas isso porque o concurso acabou sendo feito muito recentemente, ele foi homologado em dezembro do ano passado. Os outros, a gente tinha concursos, os concursos foram feitos antes, e portanto, assim, a soma dessas chamadas todas dá mais ou menos 8.500 professores, tem mais 700 para chamar em janeiro. Assim, o esforço que foi feito esse ano, ele foi tão grande que chegou em 9 meses a ter um número de chamadas que é metade do que foi feito nos últimos 4 anos. Né? Então, assim, isso para demonstrar o esforço que a Prefeitura fez de convocação de professores concursados em apenas 9 meses. 700 só para o fundo 2 e médio? Ou no geral? 3.754, Fundamental 2 e médio. Não, você falou que vai chamar em 700, eu acho que é na educação, professor de educação infantil, Fundamental 1. Não tenho certeza, mas depois eu posso passar para vocês. Já tem um acordo nosso com a Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Gestão. Bom, aqui é o que nos traz aqui. Então, só resumindo, quer dizer, a gente tem uma organização da rede que é impactada por uma escola que teve uma ocupação ampliada por conta de uma regra de passagem do ensino médio do noturno para o diurno por parte do Estado, o que pressionou a Prefeitura, porque a gente tem menos vagas no Fundamental 2 no Estado e a Prefeitura acabou assumindo. E uma outra que é a gente ter um número menor de saídas esse ano, são 13 mil alunos que vão sair, contra cerca de quase 40, um pouco mais de 40 mil que vão entrar, o que impacta também a Prefeitura. E, para isso, que a gente está fazendo uma negociação dura com o Estado para reduzir o número de entradas e conseguir organizar a rede. De outro lado, no Fundamental, nos pressiona a lei nacional que obriga a universalização da pré-escola até dezembro do ano passado, algo que foi cumprido em maio desse ano. A necessidade de começar a reduzir o número de alunos por sala de aula na EMEI, porque a gente tem um número alto de alunos, né? A gente entende que tem que reduzir esse número, e essa vai ser a nossa política. A necessidade
de retirar os alunos que estão em unidades conveniadas da prefeitura em idade de pré-escola para cumprir a lei, e o lugar adequado é lá. Enfim, todo esse pacote obriga a gente a fazer a organização das escolas para o ano que vem, que impacta diretamente nas regras do módulo. Então, aqui a gente tem 3 movimentos, né? A portaria anterior, a portaria que foi publicada no dia 22 de setembro, 23, na verdade, né? Que foi um sábado, né? E a nova portaria que foi publicada decorrente de uma série de sugestões da própria rede, de profissionais da rede, das reuniões com os sindicatos, enfim, que levou a gente a fazer modificações nessas portarias. Vale dizer o seguinte: o objetivo que nós tivemos com essas portarias foi de garantir uma ocupação mais equitativa do módulo das escolas. O módulo das escolas, como disse o vereador quando nos abriu aqui a sessão, ele é decorrente de uma lei aprovada nessa casa, que é a 14660, que fez com que professores adjuntos passassem a ser professores titulares. Os professores adjuntos eram professores que substituíam os professores regentes, os professores titulares nas escolas, mas até 2009 ficavam nas diretorias regionais de ensino. O que a gente verificou naquela época, eu era secretário à época, e já havia um grande questionamento da rede, eram cerca de 16 mil profissionais, que eles acabavam assumindo a regência, só que todo ano tinham que voltar para a diretoria regional, todo ano. Então, eles eram o que o dito popular diz, eles tinham olho de jacaré, pele de jacaré, rabo de jacaré, mas a gente chamava de tartaruga. Enfim, ele era um titular para valer, porque ele estava na aula, ele estava na escola, mas estava sempre inseguro com o que ia acontecer o ano seguinte. Então, a gente acabou desenhando um processo que os professores passaram a titularidade, mas eles passaram a ocupar um módulo nas escolas. E por que a gente fez isso naquela época? Porque os concursos eram concursos distintos. E a gente, para não haver nenhum problema de um professor derrubar o outro, e a gente ter um questionamento do o adjunto derrubou o titular, a gente construiu um módulo na própria escola para que a gente pudesse fazer essa acomodação da melhor forma possível. Esse módulo, ele nunca foi ocupado por completo na rede. Aliás, hoje ele está em torno, dependendo da região, ele tem 50% de ocupação, mas dependendo da região, ele tem uma ocupação menor. Então, o que a gente viu é que mesmo chamando esse número de professores que nós mostramos aqui, que dá mais ou menos 15% do tamanho da rede, a rede tem 61 mil professores. Desses 61 mil, 12 mil estão afastados. Ou porque estão afastados exercendo funções na própria escola, como é o caso dos professores, orientadores de sala de leitura, professores de informática, ou professores de apoio à educação integral, ou aquele que está substituindo um coordenador pedagógico, um diretor de escola, um supervisor. Aqui na própria Câmara temos professores afastados, na Secretaria de Educação a gente tem professores ocupando funções administrativas e tem os professores que estão em licença médica definitiva. Então, dos 61 mil, nós temos 12 mil que estão fora da escola. E aí, com o módulo daquele tamanho original, o que a gente tinha verificado é o seguinte: a gente tinha professor nas áreas centrais, muitos deles sem assumir, inclusive, a regência, e tinha professor, e tinha falta de professor na Capela do Socorro, no Campo Limpo, no Lajeado, em Perus, em uma série de regiões que são regiões que mais vulneráveis e que acabavam sem ter aquele profissional lá, ou no módulo, né, para substituição, ou muitas vezes ao longo do ano na própria regência. Então, o sentido original dessa portaria foi garantir equidade, quer dizer, porque
veja, a gente tem 12 mil professores afastados, isso é importante a gente entender. Mas a gente não tem 12 mil cargos de professor a mais. Né? Porque se a gente tivesse mais 12 mil cargos de professor, caso houvesse recurso suficiente, a gente poderia até ocupar esses cargos. Mas nós não temos 12 mil cargos a mais. Então a gente precisa trabalhar para verificar qual é a melhor distribuição possível, sem prejudicar as escolas, sem prejudicar os profissionais. Então a gente conseguiu, nesse processo de negociação, compreender que havia necessidade de modificação, especialmente no caso da educação infantil, onde o módulo que a gente havia proposto, ele precisava realmente de modificações. A gente contou com uma série de sugestões dos próprios profissionais e dos sindicatos. Vale aqui dizer o seguinte, os 5 sindicatos estiveram conosco, a gente fez a apresentação, nós discutimos. Isso não quer dizer que os 5 sindicatos concordam com essa medida. Quando eu digo que os 5 sindicatos estiveram conosco, eu não estou dizendo a responsabilidade por essa medida continua sendo nossa. A gente fez o que a gente devia, que é dar transparência, discutir. Deveria ter feito antes da 7663, e eu assumi isso publicamente, assumi junto aos sindicatos, mas eu queria fazer também essa ressalva. Então, no caso das EMEIs, dos 6, a gente readequou o módulo e ele ficou, no nosso entendimento, até melhor do que o módulo anterior. O resultado disso é o seguinte, nós saímos de 230 professores que ficariam excedentes e que teriam que buscar uma vaga numa outra unidade, para 130 professores excedentes no caso dos 6. Né? Mas o número de vagas ele é bastante superior ao número de professores excedentes. Né? Então, esse número de vagas geradas, inclusive, está errado. Não é 119, é 1.190. É 1.119. Tá? Tanto que o saldo entre o número de excedentes e vagas geradas é de 989. Né? Que a grande questão dos profissionais, e é correta, é o seguinte, bom, se eu fico excedente, eu tenho que achar um lugar próximo de onde eu estava, ou, enfim, muitos professores têm mais de um vínculo, ou, inclusive, outros, ou um vínculo fora, inclusive, da rede pública. Né? Aqui, no caso dos PEIFs, a gente tem uma situação que é uma situação dupla. Além da questão do módulo, a gente tem a questão de, neste momento, a gente está fazendo uma discussão com o Estado, como eu falei desde o início, de reduzir a entrada para a gente não ter que desenturmar alunos que já estão na rede há muitos anos. Né? Então, aqui também a gente fez uma modificação, então as 2 primeiras faixas elas são idênticas, as demais têm uma modificação pequena. A gente percebeu que boa parte das nossas escolas ela está entre as 2 primeiras faixas e a terceira, e, portanto, esse desenho de módulo é um desenho que acabou, essa modificação final acabou atendendo a grande maioria das nossas unidades. Então, aqui também o número de excedentes caiu de 411 para 251, que vão disputar 1.604 vagas. Né? Isso é importante também saber. Quer dizer, esses 251 têm 1.604 vagas à disposição para escolher. No caso do Fundamental 1, a gente tem um saldo negativo por conta da entrada menor de salas. Mas a gente sabe que os professores de ensino de educação infantil e Fundamental 1, eles podem atuar tanto nas EMEIs quanto nas EMEFs. No caso do ensino fundamental 2, a gente tem um movimento inverso ao que acontece no fundamental 1. No fundamental 2, nós estamos estimando uma abertura de 900 novas salas de fundamental 2. Então, a gente vai ter 900 novas vagas de regência nas nossas unidades. Então, aqui o risco que a gente tinha era, por mais que a gente tenha chamado só este ano, mais do que nos últimos 4, a gente tem algum problema de equilíbrio, especialmente nas áreas periféricas da cidade. Né? E aí o que a gente fez foi uma portaria um pouco mais restritiva, ela melhorou,
E quero dizer aqui, em primeira mão, aqui na comissão, que nós identificamos que nós temos 8 escolas no município que têm 20 turmas ou mais de ensino fundamental 2. E a gente está revendo este módulo que está aqui para estas 8 escolas, para que a gente possa não fazer... São escolas muito grandes, como o Oswaldo Aranha, que fica lá em Cidade de Tiradentes, na Dele Guaianazes, enfim, que com esse módulo talvez fossem prejudicadas, né? Quer dizer, a gente tem uma rede com 1.500 unidades, tem que fazer uma regra para todos, e aí a gente tem que agora dar uma melhorada, já pedir para a equipe fazer esse estudo para estas escolas especificamente não sofrerem demais. Aqui a gente tem uma característica, né? Quer dizer, no Fundamental 2, um regente tem, na verdade não são 25 aulas, vocês me corrijam se eu estiver errado aqui, são 24 aulas. 25, 24, né? 25 ou 24 aulas. E aí o próximo regente, às vezes, ele assume um bloco de aulas, mas não chega às 24. Ele pode substituir ou assumir projetos na escola. E aqui mais uma questão também importante para informar. Logo deve sair também a portaria da educação, das escolas que estão em tempo integral, para que a gente possa fazer também a acomodação adequada dessas escolas. Então, aqui é o módulo do ensino fundamental. Então, no ensino fundamental 2, a gente teria 730 regentes pela regra anterior e terá 730 excedentes pela regra anterior e terá 457 excedentes pela regra atual. E eles vão disputar 3.659 vagas, né? Vale dizer, para encerrar, algumas coisas. Essa é a primeira vez que a Secretaria da Educação ela atende uma demanda histórica da rede, que é fazer a remoção pela projeção das salas do ano que vem. O que é isso? Antigamente a gente fazia o processo de remoção, a escolha da onde os professores vão trabalhar, a partir da organização do ano anterior. Com isso, muitos professores chegavam em fevereiro na porta da escola e tinham que voltar para a diretoria para ir buscar qual escola que eles iam poder trabalhar, porque a escola estava organizada de um jeito diferente do ano anterior. Agora o que a gente fez foi fazer um cronograma que em dezembro o professor vai para o seu período de férias já sabendo aonde ele vai estar, porque a gente fez com base na projeção do ano que vem. Vai ter uma ou outra modificação, por exemplo, se a gente conseguir resolver o problema dessas 8 escolas, a gente já vai tentar fazer isso rapidamente. Mas isso possibilita com que a gente tenha um início de ano mais tranquilo e uma saída também dos professores para o seu período de férias também mais tranquila, sabendo que não vai ter o risco de chegar na escola em fevereiro e ter que sair correndo para a DRE para tentar escolher uma escola lá na frente, enfim, que é uma situação muito pior. E voltar a dizer que esta decisão, ela é uma decisão baseada num conjunto de restrições que nós encontramos. Uma ocupação maior das escolas por conta das medidas na rede estadual nos últimos 4 anos, que fez com que a gente absorvesse mais alunos do que deveria. A necessidade, portanto, de fechar a entrada, para que a gente não prejudique os alunos com medidas arbitrárias, do tipo tirar alunos que estão na rede há mais tempo e transferir para a rede estadual. A necessidade de fazer com que as nossas escolas consigam suportar uma entrada de alunos maior do que a saída de alunos prevista. O saldo líquido é de mais de 30 mil alunos, então isso não é pouco. A universalização da pré-escola, a necessidade de reduzir o número de alunos por sala, que já se inicia no ano que vem, com menos alunos por sala na maioria das nossas unidades. Teremos mais salas com menos alunos no ano que vem do que temos esse ano. A necessidade de ampliação do tempo integral sempre que a universalização tiver ocorrido na região, sempre que isso não impacte num maior número de alunos por sala.
a necessidade de transferir os alunos que estão em unidades conveniadas em idade de pré-escola para as EMEIs. Então, tudo isso leva a uma organização diferente da rede e leva também a uma organização diferente dos módulos. E terminar dizendo que essa é uma medida que busca a equidade. Nós precisamos ter essa rede ocupada igualmente na cidade como um todo. Não adianta eu ter uma escola com professores sem aula no centro da cidade e lá na Capela do Socorro, lá no Grajaú, lá em Perus, lá em Taipas, no Lajeado, a gente ter escola sem professor a partir da metade do ano, como muitas vezes acontece. É isso que eu gostaria de esclarecer inicialmente e me colocar à disposição de todos. Muito obrigado. Agradecer a apresentação inicial do secretário, comunicar que contamos agora também com a presença do vereador Arcelino Tato, do PT, membro desta comissão, com a presença do vereador George Ato, também membro dessa comissão, e com a presença da vereadora Sâmia Bonfim. Conforme acertado anteriormente, a palavra está aberta aos vereadores que quiserem dirigir perguntas ao secretário. Posteriormente, daremos para os demais presentes inscritos. Com a palavra, inicialmente, o vereador Arcelino Tato. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Obrigado pela presença, secretário, sempre prestativo com essa comissão, sempre presente. Bom, o senhor colocou que dificultou um pouco para a prefeitura por causa da questão do Estado, né? Então deu uma nivelada por baixo aí, né, na resposta, né? E comparar com o Estado é meio complicada a coisa, né? Bem objetivamente, eu tenho informações de que, por exemplo, a alfabetização de jovens e adultos, há uma nova regra de que só pode ter salas acima de 30 alunos. 35, acima de 35. E tem salas de 12, 15, 20, quer dizer que isso vai fechar. Vagas em creche. Nós temos visto o prefeito Agripino, nosso alcaide, falando que está zerada as vagas em creche. Assim como o Corujão da Saúde, já resolveu o problema da saúde na cidade, e aqui agora nas vagas em creches também. Então eu queria saber qual é a demanda ainda que nós temos em vagas em creches e nas EMEIs. Como estão a retomada das construções, tanto das creches como das EMEIs, que nós sabemos que em muitos locais foram paralisadas. Pela explanação, nós teremos menos professores para dar aula. E aí, fruto da lei que precisa ser alterada, já me coloco à disposição para ajudar a alterar a lei, se o caso for esse, aqui na Câmara Municipal. A minha bancada também votará favorável. Diminui chance de mais escolas com tempo integral? Como é que fica essa questão? Era isso, basicamente, as minhas perguntas. Vamos ouvir o secretário, na sequência, o vereador Toninho Vespoli. Bom, queria agradecer ao vereador Tato pela possibilidade de esclarecer alguns pontos, que são realmente pontos que a rede tem nos colocado, né? Em relação à coisa de nivelar pelo Estado, na verdade, talvez eu não tenha sido claro, vereador. O movimento é o seguinte: a Prefeitura e o Estado dividem o ensino fundamental na cidade, né? Sempre houve um número, vamos dizer assim, constante de alunos nessa distribuição. O Estado com mais ou menos 60 e poucos, 60, 61, 62%, a Prefeitura com 37%. O que aconteceu é que nos últimos 4 anos, o Estado fez o seguinte movimento: ele retirou os alunos que estavam no ensino noturno, no ensino médio, e colocou essas salas de aula no ensino diurno, de manhã ou à tarde. Com isso,
ele obrigou a prefeitura, ele diminuiu o número de vagas de ensino fundamental 2. E com isso a prefeitura, nos últimos 4 anos, assumiu 1% a mais de alunos, né? Então isso encheu as nossas escolas, por conta desta medida do Estado. O que a gente foi fazer lá, com o secretário Naline, é uma negociação dizendo o seguinte: olha, não cabe mais. Porque a gente já tem notícia de que a gente tem salas cheias no município. E, portanto, se a gente mantiver esse mesmo movimento de entrada, as nossas escolas vão ficar lotadas, né? E essa rede fez um exercício muito grande para ter mais equilíbrio. Isso, somado ao fato de que a gente tem uma turma muito pequena de alunos do 9º ano, são 13 mil alunos saindo, e a média de entrada de 46 mil, tornaria a ocupação explosiva na rede. E nós não vamos deixar que isso aconteça. Então, no fundo, o que a gente está fazendo é uma barreira nessa negociação para que proteger a rede municipal. Em relação ao EJA, a portaria dá um número indicativo de 30 a 32 alunos, que é o que existe no ensino fundamental. Mas ela não proíbe, isso eu escrevi ontem nas redes sociais, e a pergunta é muito importante, porque é mais um lugar para eu poder esclarecer isso, e eu esclarecer. Ela não proíbe salas menores, desde que aprovadas pelo diretor da escola, pela supervisão e pela diretoria regional. Então, acho que isso é importante a gente poder deixar claro. Também deixar claro o seguinte: nos últimos anos, a prefeitura assumiu sozinha a educação de jovens e adultos. Quando eu fui secretário lá atrás, o Estado colaborava com isso, também deixou de colaborar. Vagas em creche e em EMEI. No caso da pré-escola, a demanda está zerada, todo ano tem gente entrando, todo dia tem gente procurando vaga, e a gente está num movimento semelhante ao que acontece no ensino fundamental. A rede conseguiu absorver esses alunos, isso é uma grande vitória. E agora o caminho, no caso da pré-escola, é reduzir o número de alunos por sala de aula, que a gente já começa a fazer no ano que vem, né? Organizar melhor a nossa rede. A gente vai ter, eu acredito que até 2020, 2021, a gente vai ter, inclusive, a possibilidade de ter uma ocupação muito melhor do que tem hoje, até porque a demografia vai ajudar, a partir de 2020, 2021, esta ocupação. No caso da creche, foram quase 8 mil matrículas novas até agora. A gente deve chegar a 30 mil matrículas até o fim do ano. E a demanda ela continua persistindo, né? A gente não tem ainda o número fechado da demanda, porque ia rodar no fim de semana, eu não tenho isso, mas provavelmente fica igual a setembro do ano passado, se não for um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas vai estar ali perto de setembro do ano passado, que é o mês onde há a maior demanda, né? E aqui também é importante esclarecer, sempre, o dado correto é sempre comparar mês com mês do ano anterior. Então, setembro desse ano com setembro do ano passado, dezembro desse ano com dezembro do ano passado. E o melhor mês para a gente verificar o quanto a prefeitura conseguiu ou não atender é dezembro, porque é quando a gente tem todas as crianças já com indicação de matrícula para o ano seguinte. Acho que a cidade de São Paulo está muito próxima de garantir, antes do previsto no Plano Nacional de Educação, que é 2024, então ainda neste mandato, a Secretaria, a Prefeitura de São Paulo vai ter 50% das crianças na faixa etária matriculadas em creche, que a lei prevê só para 2024. E isso não é um esforço nosso de agora, é um esforço também da gestão anterior à anterior, isso é um legado para a cidade. Nosso desafio agora é garantir qualidade nesses atendimentos, e a gente está trabalhando com o marco regulatório para isso. No caso das obras, com exceção dos CELS, que são as obras mais caras, a gente já retomou as unidades que estavam paradas, e a gente fez 3 movimentos para conseguir recursos, 4. Um é recurso do Tesouro, aquela famosa ação do Maluf que veio para as creches. O outro é recursos do FUNCAD, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tinha um saldo do que foi negociado na gestão anterior, a gente fez uma negociação para esticar esse saldo,
e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nos autorizou, e autorizou um valor a mais para terminar aquelas obras, e a gente foi buscar também recursos do governo federal. Espera aí que tem um... Faz uma previsão do Celso. Tá, eu vou falar, Celso. Então, no fundo, a gente tem, com recursos, a gente já retomou 28 obras, 4 milhões e 900 recursos do Estado, 45 milhões do FUNCAD, 10 milhões da ação do Deutsche Bank, saldo do MEC, que a gente foi buscar 3,5, a gente está em negociação com o MEC ainda, mais 7.900 do Tesouro. Além disso, tem 72 milhões do MEC chegando para 22 obras que estavam planejadas, mas não estavam paradas. 95 milhões do MEC para 3 CELs, que a gente quer retomar todos esses 3 com recursos do MEC. Um novo pedido para o Estado de 45 milhões de reais, para 12 novas unidades, e um novo projeto do FUNCAD para 22 unidades, 100 milhões de reais. Isso tudo ainda está em processo de negociação. Os 71 milhões que eu falei antes já retomaram as obras. Inclusive, uma obra muito importante para nós, que é na região sul, ali em Paraisópolis, uma escola municipal de ensino fundamental que vai ajudar os alunos de Paraisópolis a ficarem em Paraisópolis. É um contrato que estava parado há muitos anos e que vai ser retomado. Aqui o vereador Celso Jatene perguntou sobre os CELs. A ideia é retomar no ano que vem a proposta orçamentária que nós enviamos para a Fazenda. Eu não sei como eu não vi a peça que veio para a Câmara, mas previa a retomada dos CELs. Óbvio que numa velocidade que permita terminar as obras em 2 anos, provavelmente. Não vai ser uma coisa que termina rápido, mas a gente escolheu priorizar as escolas, porque por conta do volume de recursos, com um CEL eu consigo fazer 10, 12 escolas e atender um número maior de alunos no ensino, na educação infantil. Mas a gente vai retomar. Só uma observação, secretário. Só uma observação é que esses CELs, os novos CELs, eles começaram as obras dos CELs em espaços que eram do esporte. Isso. Eram centros esportivos e foram transformados em CELs. Então, temporariamente, a população está sem o centro esportivo. Isso. E sem o CEL também. Por isso, essa aflição de a obra fluir. E é corretíssimo. A gente está tentando, Celso, ver se a gente consegue fazer uma segmentação ali, em alguns espaços, para o pessoal conseguir usar pelo menos um pedaço do clube, especialmente no Carrão, na Vila Prudente. A gente tem lugares que você talvez possa proteger a obra que começou e deixar o pessoal usar o clube. Você está certíssimo. Acho que a gente está, para a população que está ali, não ter nem o CEL e nem o clube não é uma coisa razoável. Tempo integral? Tempo integral. A gente vai trabalhar para manter o mesmo número de unidades para o ano que vem. Então, isso quer dizer que se a gente tem escolas que deixam de estar em tempo integral, a ideia é colocar outras escolas em tempo integral. No caso das EMEIs, seguindo a regra que a Prefeitura sempre seguiu, que é não tendo demanda, não tendo superocupação da escola, caso ela passe para o tempo integral, e se já tiver universalizado, a gente passa a EMEI para o tempo integral. No caso das EMFs, é por opção das escolas, mas a gente quer manter também. Eu já disse aqui na primeira vez que eu vim, um dos ex-secretários que eu procurei primeiro foi, quando eu fui convidado para assumir a secretaria, foi o Gabriel Chalita, que foi o principal nome aí da educação na gestão anterior, e ele foi quem criou esse modelo de educação integral a partir dos primeiros anos, e eu achei o projeto bom. Eu acho o jeito de fazer bom, porque a criança sai da EMEI em tempo integral e já vai para o primeiro ano em tempo integral também, ainda muito pequenina, então ela está protegida ali. Então a ideia é a gente continuar desde que a gente consiga adequar todas essas coisas. Nós não vamos parar o tempo integral, mas a gente tem que ver se cabe na escola. Acho que esse é o ponto, e se a escola quer, né? Que acho que foi também o grande... No caso das EMEIs, acho que o que a gente, entre aspas, o que a gente perde, o que a gente ganha vai estar no 0 a 0. No caso das EMFs, eu não tenho o mapa ainda, mas acho que a gente não deve deixar de ter nenhuma escola em tempo integral, até onde eu sei hoje. Mas eu preciso ter mais informações aí
do pessoal da própria secretaria. Mas eu acho o projeto bom, é um dos projetos da gestão anterior que nós vamos continuar. Vão ter menos, o vereador perguntou se terão menos professores... Não. Na verdade, eu acho que essa é uma lei que poderia ser uma lei que podia nascer daqui, de iniciativa dos partidos todos. É a questão dos professores contratados. Foi considerar um artigo da lei. Depois eu vou pedir para passar, não sei se eu poderia pedir para o senhor passar para os demais vereadores, o acórdão do Tribunal de Justiça. Eu tive a semana passada com os assessores do presidente para ver se ele... Porque o coletivo já decidiu, que torna mais difícil o efeito suspensivo. A Prefeitura está lá em Brasília questionando essa decisão. E hoje, saindo daqui, eu vou para o Ministério Público, uma reunião com o Procurador-Geral, para tentar fazer um acordo, um termo de ajustamento de conduta, em que ele dá mais tempo para a gente cumprir e, em contrapartida, para a gente ter a aprovação de uma lei que esteja de acordo com aquilo que o Ministério Público questionou. Porque para a gente é muito importante ter essa possibilidade dos contratos. Não é uma política de recursos humanos da Prefeitura, nunca foi em nenhuma gestão, mas eles são muito importantes para que a gente possa ter as escolas com os alunos, dado ainda o alto o índice de absenteísmo, que é uma outra questão para a gente discutir lá na frente. A gente vai ter políticas para melhorar as condições de trabalho dos profissionais e reduzir o volume de absenteísmo na rede, que ainda é muito grande. Tem a palavra o nobre vereador Toninho Véspoli. Eu teria outras coisas, mas para dar oportunidade para outros vereadores, eu vou encaminhar por escrito depois ao secretário. E agradeço as respostas. Obrigado. Vereador Toninho Véspoli. Queria cumprimentar aqui o secretário e, em nome dele, todas as pessoas que estão aqui do Executivo, todos os vereadores, a vereadora Sâmia Bonfim, que está aqui hoje com a gente, e sindicatos e todos aqueles que estão aqui nesse momento. Sim, secretário, me causou estranheza um pouco a portaria sem a discussão com as entidades representativas, não só com as representativas, até achou envolvimentos das DREs, porque sempre que a gente conversa isso com as DREs, sempre a gente acaba escutando alguma conversa, a gente não escutou nada. Então, até assim, quando eu olhei isso, eu falei, isso aqui não parece cara do Schneider, parece do governo Dória, mas não do Schneider. Eu achei muito estranho a gente fazer uma portaria de tal impacto sem o diálogo. E assim, vou muito franco, até porque eu conversei com a minha assessora de educação e ela conversou com outros professores da rede. Quando nós soubemos que depois que ia ter a reunião com as entidades representativas, antes de ter, e a gente sabia o que os nossos assessores já falavam isso, vai vir uma outra portaria que vai amenizar o impacto. Então, até, inclusive, era essa expectativa, porque parece que o remédio era muito amargo, depois não conversa com ninguém, dá um remédio muito amargo, se conversa com alguns e dá um remédio um pouco mais suave. Né? E eu achei a metodologia, inclusive, muito ruim. Né? Eu tenho visitado muitas unidades escolares. Vossa Excelência tem visto isso, inclusive, na minha página de Facebook, quando a gente se encontra, você comenta. Aqui, por exemplo, na EMEI Gabriel Prestes, que aqui no centro, aqui na Consolação, a gente tem, por exemplo, os módulos em sala de aula e você tem já uma sala sem módulo. Né? Eu tenho andado, nas minhas andanças, o que a gente tem visto? Falta de professores, faltas de ATS e faltas de AVS. Isso, inclusive, acaba impactando na qualidade de vida e na saúde física e psicológica dos educadores. Então, diante disso, para mim não tem uma justificativa plausível. Inclusive, várias justificativas que você acabou colocando aqui, que vamos diminuir a pessoa em sala de aula, o número de alunos, uma série de coisas, só justifica para a gente ter mais professores, não ter menos. Uhum. Né? E aí, assim, o que vai acontecer com esses professores excedentes? Aqui, as contas que eu fiz é em torno de quase 500 professores excedentes por conta dessa portaria. Onde nós temos mais déficit é no fundão da Zona Sul. Então, a gente vai pegar a pessoa que está na Drei Ipiranga, que mora lá no Sapopemba, e acabar, mesmo na escolha dele, você fala, mas tem tanto de escolha, mas as escolhas estão nas pontas da cidade. Você vai fazer os professores se locomover 2 a 3 horas para chegar na sua unidade escolar, 2, 3 horas para voltar, para ter 5, 6 horas de transporte.
e em uma situação de escolas que a gente tem superlotamento, desgaste físicas e psicológicas, ou seja, a tendência desse profissional adoecer vai ser bem maior. Então, a gente está, inclusive, eu acho que incentivando o adoecimento da categoria, né? Bom, então, assim, nesse quesito eu tenho, assim, extrema divergência da portaria, né? Eu, inclusive, estou na internet, estou com uma abaixo-assinado, uma assinatura eletrônica para as pessoas fizerem. As pessoas, inclusive, estão dando e-mail e dados pessoais, e-mail e telefone. Em torno de uma semana, nós conseguimos já 9.000 assinaturas e de 85% de pessoal que está na rede. Olha que eu acho que deve ter umas 10.000 pessoas que seguem a minha página, que são professores. Então, assim, quase as pessoas que todos seguem minhas páginas estão assinando contra essa portaria. Queria até deixar Vossa Excelência. Aqui está, inclusive, o e-mail deles. Se Vossa Excelência quiser, inclusive, mandar alguma justificativa para eles, fique à vontade. Tem nome e e-mail deles. Mas, assim, para terminar, assim, eu entendo a justificativa que Vossa Excelência quer fazer. Mas o fato de nós cortarmos, ainda mais num momento histórico que nós estamos vivendo na nossa cidade e no nosso país, a questão de um Estado mínimo que vem ganhando força na nossa sociedade, isso que nós estamos perdendo, dificilmente a gente vai reconquistar. Porque a questão do Estado mínimo está muito forte. Então, a gente está tendo um retrocesso que dificilmente nós vamos reverter depois. Então, por isso que eu acho que isso tem um impacto super negativo na educação e super negativo na questão da qualidade. E eu acho que Vossa Excelência também deve ter os dados de várias salas que ficam sem professores por conta de falta e de uma série de coisas, que N motivos, ou seja, por conta de doença, mas não só isso, por conta de outras coisas, né? Licença maternidade que acaba o módulo assumindo a sala. Então a gente só, no meu ponto de vista, só vai piorar a qualidade. Eu acho que a gente tinha de chamar os professores para atender mais esses lugares mais periféricos que nós estamos faltando. Eu sei que reconheço, inclusive, que a gestão, né, sua tem pautado no chamamento aí dos concursados, né? Mas eu acho que a gente tinha de tentar aumentar isso para não precarizar mais ainda a nossa qualidade no ensino. Secretário. Bom, primeiro, Toninho, vereador, desculpe. Primeiro, vereador, só dizer ao senhor que essa sua estranheza faz todo sentido. Eu já, na reunião com os sindicatos, eu abri a reunião dizendo que eu errei. E eu errei. A portaria foi publicada sem a gente fazer uma discussão prévia. E foi um erro. E eu não tenho nenhuma vergonha de assumir esse erro. E já assumi também publicamente. Acho que eu estava, inclusive, fora do Brasil quando a portaria foi publicada. Mas isso não me exime da responsabilidade, porque eu deveria ter chamado os sindicatos para fazer essa discussão. E isso não acontecerá novamente. A segunda questão, minha dúvida em relação ao Gabriel Prestes, que fica aqui na Consolação, é uma sala sem módulo ou sem professor? Professor que estão de licença. Tá. Mas aí não tem... a questão da... Tem módulos já assumiram outras salas e mesmo assim tem afastamento, né? Então, como eu disse antes, a gente tem 12.000 professores afastados, né? E a gente tem um índice hoje de absenteísmo na rede de 36 dias em média por ano, né? E é um número... Isso foi em 2016, mas provavelmente em 2017 deve ter mudado pouco. Então, a gente tem que atacar a questão do absenteísmo, melhorando as condições de trabalho. Eu acho que essa é uma missão da Secretaria, ela tem que fazer isso. Só que, assim, eu não posso, como secretário... Veja, nós chamamos 8.500 professores. Isso é 15% do tamanho da rede, né? Nas escolas, hoje, são 51 mil. É mais de 15%, é quase 20%. E mesmo assim, como o senhor próprio está dizendo, tem lugares que está faltando professor. Eu preciso ter uma medida que equalize isso, porque quando a gente começa o ano, o que a gente tem, muitas vezes, uma escola cheia na Drei Ipiranga
e muitas escolas vazias na Capela do Socorro. Esse ano, quando eu recebi professores que eram concursados, desde janeiro, né, quando eu cheguei em janeiro, já pedi a chamada de 5.000 e depois de mais professores. Quando eu os recebi, eu inclusive sugeri, olha, a gente tem um problema sério na região sul, talvez a gente faça uma indicação regionalizada. Todos eles disseram, não, regionalizado não. Eu quero escolher para onde eu quero ir. Eu não quero ir para a Capela do Socorro. Eles disseram isso, num movimento de professores. E é natural, eu não estou dizendo que eles estão errados de fazer isso. Isso eu, se estivesse no lugar deles, também preferia ir para uma escola central. Mas quem está na rede há 10, 20, 30 anos sabe que sempre se começa pelas regiões, sempre se começou. Pode perguntar para qualquer professor que está há 20 anos na rede se ele começou no Gabriel Prestes, por exemplo. Né? E acho que isso é algo que do lado da Secretaria, a gente precisa ter responsabilidade para não faltar professor. Nós vamos continuar chamando professores, nós vamos abrir novos concursos, não só para professores, como para gestores também. Eu já está na Secretaria de Gestão o pedido de abertura de concurso para coordenador pedagógico. A gente está encaminhando já um pedido, a gente chamou todos os remanescentes, os ATEs remanescentes do concurso anterior, e já está preparando um concurso novo para a ATE. Mas vocês, para resolver um problema, vocês não estão criando outro problema? Então a gente está transferindo o problema, porque várias unidades vão ficar sem professor. Não, então. Isso é uma outra coisa importante. No início do ano letivo, todas essas informações vão estar na internet, públicas. Ocupação das escolas, licenças médicas, tudo isso vai estar na internet para que a população, a Câmara, possam saber, assim, porque qual que é a ocupação em toda a rede e como que a rede vai perdendo profissionais ao longo do ano e por quê, né? E as condições das escolas, tudo isso vai estar aberto para que a sociedade possa, junto com a gente, resolver a questão. Como eu disse, é diferente a gente ter função e cargo, né? Então, assim, eu não tenho, para esses 12.000 professores que estão afastados, o número de cargos no mesmo volume. Então, não adianta, mesmo que eu chamasse, vou te dar um exemplo, de SEI, nós devemos ter o número de vagas ali, eu não vi aqui direito, deixa eu voltar aqui. Espera aí. Nós temos aí 989 vagas, não é isso? Eu não sei, eu tenho 200 cargos, 300 cargos livres. Aí como que eu faço? Ou eu trago todo mundo de volta e digo, você vai ter que voltar de onde você está, porque eu preciso colocar você na escola, ou qual é a alternativa? Então, essa que é a questão. A gente não diminuiu o número de profissionais, a gente simplesmente equalizou o módulo. E esse módulo novo, especialmente nos casos dos 6, ele está muito melhor do que era o módulo anterior. Né? A gente vai ter que dar um jeito na questão da ocupação nas regiões mais pobres da cidade. Né? Uma das questões vai ser a regulamentação de um artigo da 14660 que possibilita com que escolas em situação mais vulnerável, os professores e profissionais que estão lá, possam receber um recurso adicional. O que a gente tem hoje é um regulamento da época da Luísa Erundina, que naquela época, inclusive no caso dos médicos, eu não sei se o senhor tem conhecimento, mas a Luísa Erundina, o problema maior dela naquela época eram os médicos. Ela juntou todos os médicos no AMB e fez a destinação desses médicos quase que de ofício. Né? Eles não escolheram os lugares. Né? Porque aquela época era muito difícil. E aí ela fez depois uma gratificação à distância. Só que a gratificação à distância não resolve, porque, por exemplo, eu tenho uma escola que fica no Morumbi,
mais distante do centro do que Paraisópolis. O professor de Paraisópolis não recebe a gratificação de distância, mas esse professor que está numa escola, vamos dizer assim, numa situação menos vulnerável, ele recebe. Então, a gente vai regulamentar esse artigo da 8660. O adicional não é a distância, mas de difícil acesso. Aí considerava muitas variáveis. Linha de transporte urbano, rede de esgoto. Que também mudou muito, né? Também mudou a cidade, teve mudanças. Obrigado, vereador, pela correção. Então, no caso dos ATS, a gente chamou são mais de 300, a gente chamou, mas isso não deu nada, isso era só o que faltava no Campo Limpo, na André Campo Limpo era o que tinha para chamar, e eles escolheram. Então, a gente está fazendo um novo concurso e está verificando se dá para chamar remanescentes do concurso anterior, isso é uma questão jurídica que a gente precisa resolver. E no caso dos AVEs, a gente também está fazendo a organização do programa. Eu não sei se tem alguma coisa que faltou das questões que o senhor colocou. Não, eu só queria pedir para depois a gente pudesse colocar para toda a comissão o material. Sim, certamente. A gente vai passar para os senhores essa apresentação. Vereador Liseu Gabriel, na sequência, vereadora Sâmia. Vereadora Sâmia. Boa tarde a todas e a todos, ao senhor presidente, senhor secretário. Peço licença, eu não acompanho essa comissão, mas sou da Comissão de Saúde, mas hoje nós não tivemos a nossa comissão, em função de uma visita externa, e esse tema nos interessa muito, porque vários professores da rede procuraram o nosso mandato para dialogar e expor o seu descontentamento com a portaria. Porque eu entendo o papel e, enfim, as justificativas do secretário, mas a verdade é que os professores não gostaram da portaria. E, assim, entendo toda a argumentação e todas as justificativas que foram colocadas, mas a rede está absolutamente descontente. Como o próprio senhor colocou, os próprios representantes da categoria, né, do sindicato, também publicamente disseram que estão descontentes com a portaria. Então, tem um descompasso muito grande entre o que a prefeitura e o poder público pretende como uma suposta melhoria para a rede, entre o que estão pensando aqueles que estão nas salas de aula, que estão na ponta e que vão sofrer os impactos de ter uma redução de professores em módulo. Eu tenho algumas colegas que são professoras de crianças, falando uma linguagem popular, professoras de crianças, e elas me colocaram um cenário desesperador da possibilidade de ter uma redução, principalmente daquelas onde já faltam professores, porque imagina o quão desgastante é dar aula para muitas crianças que estão muito agitadas e elas não têm com quem contar para poder juntar duas turmas em algum caso, por exemplo, e não ter quem possa substituir em alguma eventualidade ou, sei lá, qualquer coisa que aconteça. Isso pode acontecer e com essa portaria isso está previsto para acontecer. Então, eu acho muito interessante, acho importante sustentar essa opinião que já foi colocada aqui, de uma possibilidade de revogação da portaria. E a prefeitura já nos disse isso, a própria Secretaria de Educação já nos disse que isso não é possível, mas de suspendê-la, tendo em vista o descontentamento e o caos que isso pode gerar na rede pública municipal, que são os próprios professores que estão alegando que isso vai acontecer. E aí, diante disso, eu também tenho algumas perguntas para colocar, com relação principalmente às escolas em tempo integral, que eu estou com um dado aqui de que até 8 turmas, não vai ter nenhum professor, é isso? Entre 9 e 50 é um professor por disciplina. Se eu não me engano, foi isso que eu peguei dos dados. E isso afeta cerca de 80 escolas em tempo integral, que elas podem fechar, porque não vai haver professor para dar aula nessas escolas. Se existe alguma previsão na portaria ou complementar, algo do tipo que pense especificamente essas escolas em tempo integral, de Fundi 2. E também, se isso, de certa forma, não desobedece o princípio da equidade, porque isso vai afetar principalmente as escolas das periferias, como já foi colocado aqui, que é onde, geralmente, a dificuldade é muito maior para o professor dentro da sala de aula, e as escolas das regiões centrais vão ser mais contempladas como sempre são em qualquer área da sociedade. Então, isso não vai aprofundar as desigualdades entre
a região central e as regiões periféricas. E, para concluir, porque depois acho que tem que ter tempo também para as demais pessoas falarem, reiterar o que já foi dito também da falta de diálogo que foi feita a construção dessa portaria, porque a falta de diálogo tem sido uma marca da gestão Dória, mas até então não tinha sido uma marca da Secretaria de Educação. E isso abre um precedente muito ruim, tendo em vista a necessidade da Secretaria de Educação estar sempre em diálogo, em contato com os profissionais, que são muitos em São Paulo e que dizem respeito principalmente ao futuro do nosso país, que é a educação das crianças. As escolas de São Paulo, elas são um modelo, inclusive o vereador colocou, comparar com a escola estadual é até uma maldade, porque elas estão em frangalhos já há um bom tempo, mas eu espero que isso não seja um modelo a ser aplicado nas escolas municipais, porque isso seria um dos maiores crimes que nós poderíamos cometer com as crianças de São Paulo. Obrigada. Ok. Com a palavra o secretário, e comunicar que nós, regimentalmente, temos que encerrar a reunião da comissão às 15 horas. Então, tem o secretário tempo para comentar as respostas da vereadora Sâmia. Na sequência, praticamente, aqueles que tiverem perguntas poderão encaminhar por escrito para o secretário assumindo o compromisso de responder, indicando o e-mail, inclusive, de cada pessoa que dirigir pergunta, e pode dirigir também para a Comissão de Educação, e caso o secretário não responda, nós cobraremos a resposta do secretário. Secretário. Em primeiro lugar, o problema de revogar, vereadora, agradeço a senhora pelas questões, dizer que revogar essa portaria significa convocar os professores para janeiro, que aí sim será o caos. Isso é o verdadeiro caos. E aí isso nós não podemos fazer. E agora, a gente tem um número de excedentes que é muito próximo do número de excedentes que ocorre anualmente com essa portaria. E só colocar para a senhora o seguinte: esta medida vai no oposto ao benefício às escolas centrais. A regra, o módulo grande, com o número de professores que nós temos e teremos, ele leva as pessoas a ocuparem as escolas centrais em detrimento de ir para a periferia. E o que a gente quer é ter professores na periferia. Tanto que, quando a gente fez a primeira chamada, antes de fazer a primeira chamada, eu recebi lá um grupo de professores que estavam no concurso, né? E eu coloquei para eles, a gente está pensando, inclusive, direcionar essa chamada para a Capela do Socorro e para o Campo Limpo, que são lugares onde faltam professores. Eles disseram, de jeito nenhum. Eu não acho que é correto, eu tenho que escolher onde eu quero, eu estou em primeiro, na frente na lista, e eu não quero ir para o Campo Limpo nem para a Capela do Socorro. É natural que a pessoa, eu não estou criticando a pessoa por fazer isso, mas a gente precisa ter uma regra que consiga colocar os professores, né, nessas regiões periféricas. E volto a dizer, não é uma crítica, porque acho que a gente na Secretaria de Educação tem hoje 85 mil profissionais, né, fora os da rede conveniada, de 124 mil que tem na prefeitura. São 85 mil pessoas que têm as suas vidas. A gente procura o máximo fazer a coisa da melhor forma para preservá-los, mas nesse momento era a medida que era possível. E esses 1.470 professores que hoje, pela regra atual, estão excedentes, porque pode ser que seja um número menor, porque o cálculo dos excedentes é sempre com base numa foto, né? Então o dia de amanhã é diferente de hoje, porque de hoje para amanhã tem gente que tirou licença médica definitiva, que se aposentou, que se afastou, e aí isso abre vaga nas escolas. Eles vão estar disputando vagas muitas vezes dentro da sua própria DRE. Então é um número muito reduzido de pessoas que vão ter que se transferir de DREs. A gente mantém o compromisso, e é o meu compromisso, de continuar chamando professores concursados, de abrir novos concursos, de eventualmente, em alguns casos, prorrogar concursos, porque a gente acredita no concurso. E a prova disso é que foram quase metade dos professores em 9 meses do que foram chamados nos últimos 4 anos. Se a gente não quisesse
Se a gente não acreditasse nessa necessidade, se a gente quisesse economizar, teria chamado menos. Porque eu, como secretário, para chamar professor, o Arcelino, que está aqui há muitos anos, sabe a luta que qualquer secretário de educação tem para convencer as demais áreas da prefeitura a conseguir chamar professor. Não é uma coisa simples, né? E a gente vai continuar chamando. No caso da educação integral, foi bom a senhora lembrar, nós vamos ter uma portaria específica para a educação integral que vai resolver essas questões, né? Então, a educação, as escolas que estão em educação, que estão no projeto de educação integral criado pelo Gabriel Chalita, vão ser objeto desta política, dessa portaria específica. E, mais uma vez, dizer que a questão do Estado é o contrário do que está se dizendo aqui. O que eu estou dizendo é que, nos últimos anos, o Estado reduziu o número de vagas no fundamental ao colocar o ensino médio noturno no diurno. Isso fez com que as nossas escolas assumissem um número maior de alunos. E o que a gente está tentando fazer é reverter este movimento, né? Então, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, são duas redes diferentes. E, por fim, eu não vou me imolar publicamente, mas, mais uma vez, vou dizer que eu reconheço que eu errei ao não ter publicado essa portaria sem antes ter discutido, e isso não vai acontecer mais enquanto eu for secretário. Não sei o tempo que serei secretário, mas enquanto for, isso não acontecerá novamente. Secretário, só para registrar. Rapidamente, só para dizer que eu acho que foi importante reconsiderar, que, a partir da portaria, a diferença entre as escolas, para não ser acima de 9, colocando uma régua de igual entre as escolas de 9, 40, 30, é importante rever esse ponto da portaria. Tá bom. Primeiramente, sim. Na mesma definição de módulo, você já tem uma proporção. O que está sendo reconhecido, e é necessário reconhecer, que você tem escolas que esse módulo não atenderia, que são 8 registradas pelo secretário, reafirmar que a posição das entidades sindicais foi, de fato, como tem sido, de solicitação de ampliação do módulo, na medida que ninguém concorda que haja escola sem professores. Da mesma forma, dissemos também que a Prefeitura do município de São Paulo precisa usar suas prerrogativas e, considerando que o atendimento à educação fundamental é de responsabilidade compartilhada com a rede estadual, nós não aceitamos uma municipalização forçada. Nós somos uma rede municipal, portanto, o ensino fundamental, a educação infantil é municipalizada. Agora, não podemos aceitar que o Estado escape das suas responsabilidades também. Nós estamos falando como profissionais de educação, que têm todos a relação do atendimento à demanda vinculado à sua jornada de trabalho, ao seu vínculo empregatício, à qualidade do ensino por qual nós não só propugnamos, mas também lutamos por isso. Então, quando o secretário diz assim, eu espero que eu tenha sucesso com a rede estadual, para que, de fato, das novas turmas que vão ser acrescidas da primeira série do ensino fundamental, considerando a capacidade instalada da Prefeitura do município de São Paulo, de atender à demanda, não estrangular o desenvolvimento dos 9 anos, não comprometendo as séries seguintes, até essa relação da regência e de CJ com os professores, nós entendemos que a Prefeitura de São Paulo precisa deixar claro para o governo do Estado, que já empurrou a demanda de EJA totalmente para a Prefeitura. Não existe criança municipal, não existe criança estadual, existe criança detentora de direito, e ela precisa ser atendida. Essa relação é compartilhada e, portanto, deve existir. O secretário pediu desculpa em relação a não ter tido reuniões com os sindicatos, mas se também não houve essa discussão com as DREs, eu acho que seria impossível chegar a esse número, né? O planejamento que foi feito, então, reunião com as DREs, existiram. Não existiu reunião com os sindicatos, o secretário está assumindo que isso não acontecerá. Lógico, dentro da autonomia dos movimentos, nós debateremos as nossas instâncias, porque uma coisa é a manifestação do secretário, outra coisa é o posicionamento das organizações que defendem, de fato, o ensino público gratuito, laico, de qualidade, e não acho que a solução é dada a partir da contratação de professor, tanto que nós temos, historicamente, uma vitória ao incluir na lei que o concurso aqui é obrigatório, diferentemente de qualquer outra prefeitura, sempre que houver 5% de cargos vagos, independente de quem for o administrador,
nós sempre vamos, né, concorrer e pressionar para que haja realização de concurso e convocação dos aprovados para assumir os cargos, as vagas existentes. Tá? Quanto ao contrato temporário, se há uma excepcionalidade para cobrir eventuais ausências, que sempre terão, ele é uma forma paliativa, temporária, e não pode perdurar para nós não ficarmos, aí sim, numa situação igual à rede estadual. Agradecer ao secretário, agradecer aos vereadores, agradecer ao público que aqui compareceu. O secretário se colocou à disposição de responder as perguntas que foram encaminhadas para o seu e-mail, e nós também estamos à disposição. Uma boa tarde a todos, sejam felizes. Qual demanda primeiro? Vamos atender.